tem a ver com as duas coisas, eu acho. Eu acho que eu gostei do time bastante e também com o tempo. E os jogadores já vão ganhando um pouco mais de entrosamento. E se começa a fazer muita troca, acaba perdendo um pouco do ganho que eles tiveram. Então, a tendência é de manutenção da equipe. A primeira coisa é que o Peru é uma grande equipe. A gente viu aí 5 jogos do Peru. Time muito forte fisicamente, time bem treinado. E a gente espera, assim, dificuldade aqui no jogo. Acho que é um time que tem bons recursos técnicos, tem grandes jogadores, e então a gente está esperando um grande confronto. Mas assim, se a gente também fizer uma comparação mais experiente, goleada, Bolívia na estreia, e até, não sei se você acompanhou, o próprio Bielsa foi perguntado se a goleada do Uruguai tinha muito dele, ele a gente ficou com tempo de treinar, mas bem assim, o Bielsa colocou aí da sua parte, você está enxergando esse seu começo, porque há um time do impulso, há uma sensação de que a coisa joga da alegria, com ideias diferentes. Quando você acha que tem um pouco de excesso de euforia, então você acha que tem alguma mudança? Eu falei, a primeira coisa, eu acho que eu peguei um time muito bem estruturado pelo Tite, sabe? E tanto na parte tática, uma forma um pouco diferente de jogar, como na base relacional também. Time que se dá bem os jogadores. E a gente colocou algumas ideias. Eu acho que assim, que a euforia é uma coisa típica do torcedor, que gosta que um time, quando ganha de 5-1, e a gente jogou bem, e o fato, a gente não pode esconder que o time jogou muito bem contra a Bolívia. Mas já passou, a gente precisa ter o pé no chão. Agora é um outro jogo aqui, fora de casa. Tem uma certa rivalidade, é um time tradicional. Equipes que se encontraram recentemente em semifinal de Copa América e final de Copa América. Então a gente tem que saber encarar a realidade. Pensar no Peru, com todo o cuidado que a gente tem que pensar e procurar entregar o nosso melhor. Não, assim, é muito bom tê-los aqui. A gente trabalha junto do Fluminense, mas não tem essa... Eu acho que, evidentemente, que talvez um outro jogador pode perguntar alguma coisa, mas não é essa a maior importância que eles têm aqui. A importância deles têm aqui é como os outros, de terem se colocado pela qualidade que eles têm, em condições de integrar o grupo da seleção brasileira e ir buscando o espaço, cada um do seu jeito. Fala, Julinho. Resenha normal ou algo em cima da coisa de saída de bola, buscar o jogo, mais resenha normal do que qualquer outra coisa, mas jogar a conversa fora, não tinha nada. Acho que a gente falou alguma coisa de treino, de jogo, mas foi mais jogar a conversa fora mesmo. Ele está se aproximando dos jogadores, ele mesmo está tomando a iniciativa de conversar com o mundo, se apresentar, falar. Como é que está sendo para você essa aproximação aos jogadores que você não tinha trabalhado ainda na seleção brasileira nessa semana que está trabalhando? É um pouco parecido quando você chega num clube novo que você trabalhou com pouca gente. Não tem muita diferença. O jogador tem uma coisa muito similar. Que o jogador do Fluminense ou do São Paulo e da seleção tem em comum, e que é por onde eu chego, tento me aproximar e criar vínculo rapidamente, e eu acho que isso a gente está conseguindo. Eu acho que isso é uma das coisas, uma das coisas que está numa velocidade boa, é esse estabelecimento de boas relações humanas com os jogadores. E, somado a isso, a gente vai conseguindo implementar aos poucos a parte tática que a gente deseja. Estou entendendo, velho. Vamos, Edu.
boa noite, tudo bem? Boa noite. O futebol um pouco mais antigo, existia uma teoria que se chamava um time de trás para frente de forma mais fácil. Você acredita no futebol mais conjunto, todos podem fazer todas as funções. Esse grupo, esse tipo de treino, existe mais facilidade na parte ofensiva, na parte defensiva, na ponta da vontade. A minha ideia, embora não pareça às vezes para o público, mas também é de montar de trás para frente, no sentido de ser, primeiro, um time que se protege bem. A gente criou muitas chances contra a Bolívia e ofereceu quase nada, sabe? Então, esse é o ideal para a gente. Então, a gente também eu tenho muita preocupação defensiva, embora eu goste que o time jogue para frente e que tenha a bola. A melhor maneira de se defender, a única chance que você tem de não tomar gol quando você está jogando futebol é quando você está com a bola. Quando a bola está com o adversário, você sempre tem chance de tomar gol. Então, ter a posse da bola, uma das coisas que te favorece já é a impossibilidade de você levar o gol. Então, esse cuidado defensivo eu sempre tenho nos meus trabalhos, é uma coisa que eu tenho a vida inteira procurado melhorar, e está seguindo esse curso. E depois a gente vai implementando as ideias que a gente tem para poder ser um time criativo, que goste de jogar, que os jogadores sintam o prazer de jogar e que esse prazer passe para o torcedor e esse vínculo com a torcida. É uma coisa que eu tenho muita alegria quando tem esse vínculo, como teve lá em Belém, eu acho que para quem assistiu também. É bem verdade que isso não é a primeira coisa, você sempre joga para vencer, mas se a gente consegue jogar, vencer e criar esse tipo de sentimento no torcedor, é o melhor cenário possível. Falando acerca sobre o Neymar, com liberdade, falando de alegria, ele falou mais praticamente que ele não tem como jogar, que ele para sair e logo essa na linha de ataque para finalizar. Ele consegue fazer esse todo campista, esse cara que se empurra e entrega o talento dele em todas as partes do contexto que você quer. Eu acho que jogadores que têm a qualidade muito acima da média, quanto mais vezes pegar na bola, melhor. Tem jogos que se apresentam com características distintas, né? Mas ele vai ter essa liberdade, porque em qualquer lugar que ele pegar, se ele não estiver pegando a bola lá na frente, ele vai ter que pegar a bola em algum lugar. Sempre que a gente puder entregar a bola de qualidade para ele, já no terço final, para ele poder decidir o jogo, também é uma das regras, mas ele vai ter essa liberdade de flutuação como ele teve contra a Bolívia. Ele participou, o que você viu no treino, no jogo aconteceu, e ele começou, acho que pelo menos 2 construções dos gols da Bolívia, começou com ele jogando mais ou menos na posição do Casemiro, o início da jogada. Uma delas ele começa aqui e depois termina fazendo o gol lá. O Fernando Diniz, do Beltorati, do Gama e também do Paulista, da transição de jogador para treinador. Imaginava esse momento que você está vivendo hoje? Isso passou pelos seus planos atrás? E mais do que isso, não está saindo melhor do que você imaginou, com o apoio da torcida, da mídia, todo mundo torcendo para que você não serve? Outra uma coisa que eu já falei isso, eu nunca fiquei imaginando estar aqui. Era uma coisa, eu sou uma pessoa muito focada no que eu estou fazendo, eu me entrego de corpo e alma em todo lugar que eu estive. Então, assim, a seleção de alguma forma estava dentro de mim quando eu estava no Votorati, no Fluminense, e todos os clubes que eu trabalhei na minha vida. Então, esse é um momento orgânico que está acontecendo com uma certa naturalidade. Eu não fiz um plano de carreira para estar aqui na seleção, absolutamente não. Então, é uma experiência com muito esforço, mas depois do esforço necessário, uma coisa que aconteceu com muita naturalidade. Diniz, tudo bem? Marcelo Marinho da Litoral News. Hoje você encerra o seu ciclo de treinos nessa primeira data FIFA. Quão é importante ter a resposta do jogador no treino para a assimilação da sua maneira de jogar futebol, para que ele permaneça tendo chances na seleção brasileira? Porque às vezes a gente só leva em conta o jogo. O quanto você vai levar em conta a semana de treinamentos para permanência ou não, para sequência ou não dos atletas na seleção? Tudo é levado em conta, mas aqui, para a permanência dos jogadores por conta de treinamento, todo mundo aí cumpriu completamente aquilo que era esperado. Os jogadores se dedicaram demais, todos, sem exceção, absolutamente todos. Então, nesse quesito aí, teria que convocar sempre os mesmos. Então, assim, mas obviamente que tem outros jogadores no radar, outros jogadores que não estavam aqui, que vão se incorporar. Isso também é uma coisa digna de muitos elogios da minha parte, porque teve uma entrega e uma adesão muito fiel ao que a gente pretendeu fazer nesses dias.
E agora a gente espera que a gente consiga terminar de uma maneira positiva diante do Peru. Uma pergunta mais brasileira. Ana, Roger, o Nunes, capitão, Luiz. Capitão? Vou deixar para você ver amanhã. Fala igual fez o Pedrinho. Vamos, Peru. Sim. Tá bueno. Me ajuda aí, Rodrigo, se precisar. Buenas tardes, Estefanía Chao, de Movistar Deportes México. Dos preguntas. La primera es, ¿cómo definiría el equipo peruano, a este equipo peruano que inicia estas eliminatorias? ¿Qué referencias ha podido tomar para poder enfrentarlo? Y la segunda pregunta es si le preocupa que hace 6 partidos la selección brasileña no puede dejar su valla en cero, contando el Mundial, los amistosos y ahora el primer partido frente a Bolivia. Eu não entendi a segunda. Repete para mim a segunda pergunta. 6 partidos que Brasil no puede dejar el arco en cero. Si eso le preocupa mucho. Que não ficou sem tomar gol, né? Sempre toma gol. Então, para falar a verdade, essa estatística eu nem sabia. A gente vai fazer de tudo para não tomar gol, tá? Começando pela segunda. É uma equipe que se defende muito bem. Acho que contra a Bolívia a gente ofereceu muita pouca chance para a Bolívia. E nos jogos que o Brasil jogava, somente com o Tite, era uma equipe que sofria muito pouco a parte defensiva. Então a gente espera dar um padrão muito bom amanhã, defensivo, para fazer o máximo para não tomar gol. Em relação à equipe peruana, é uma equipe muito forte. Tem jogadores muito bons. A gente viu jogos diferentes do Peru e a equipe jogando de maneiras distintas também. Sendo mais pressionante, em outros jogos jogando um pouquinho mais atrás, em alguns jogos jogando um jogo mais de construção mais apoiado, e outros jogos jogando de uma maneira mais direta. Então, uma equipe que a gente procurou mapear, estudar todas as formas que eles têm de atuar, para a gente estar bem preparado amanhã. Alejandro Bernal, de Fútbol en América. ¿Qué Perú espera? Perú que salga a atacar a Brasil, que tenga la pelota, que le disputa la posición, o un Perú de repente que espere, que sea más reactivo, que lo trate de contragolpear. ¿Qué Perú se espera? Gracias. A gente espera as duas situações, porque o Peru jogou de maneiras distintas os jogos que a gente assistiu. Jogou alguns jogos com mais posse, um jogo mais apoiado, alguns jogos mais direto, alguns jogos esperou um pouco mais e outros jogos foi mais pressionante, com pressão mais alta. Então, jogou de maneiras muito distintas e a gente tem que estar preparado para todos os cenários. ¿Cómo usted piensa derribar este notorio que sufre Juan Reynoso, que se caracteriza por tener equipos bien ordenados atrás? Se le demostró en el segundo tiempo con Paraguay. Entonces, que ustedes tienen mucha calidad ofensiva, ¿cómo piensan derribarlo? O que ele falou no começo do Reynoso? Que joga atrás, defende bem? Joga atrás e que a gente tem muita qualidade ofensiva. Mas você falou que ele se defende muito bem, né? Não, eles se defendem muito bem e atacam muito bem também. Então a gente está preparado para todos os cenários. Eles jogaram muito bem na parte defensiva, que perderam um jogador ainda no primeiro tempo. Mas a gente não sabe. Eu não acredito que o cenário de amanhã é o mesmo do jogo de Assunção. Eu acho que eles podem ser um pouco mais agressivos. Então a gente está preparando as duas coisas. Franco Ambrosio, para 94. Profesor, históricamente Perú por eliminatorias nunca le ha podido ganar a Brasil. Si considera si esta estadística es trascendental a la hora de este partido, ¿cuál es su opinión al respecto? Estatística a gente tem que contar para trás só. Para amanhã a gente tem que seguir, fazer o nosso melhor trabalho possível e trabalhar muito para conseguir fazer um grande jogo. Proyectando el partido de mañana, ¿cómo cree que va a ser el partido? ¿Cómo se imagina que va a ser el partido de mañana? ¿Y qué aspectos de Perú de pronto tiene que tomar en cuenta para evitar pasar a puro defensivo? Gracias.
Eu acho que amanhã a equipe está preparada para todos os cenários. Está sendo recorrente a pergunta, porque o Peru jogou de maneiras distintas as últimas 5, 6 partidas. Tem bons jogadores, tem jogadores técnicos, tem um grande jogador que a gente conhece muito, que é o Guerreiro, capitão da equipe, que teve muito tempo no Brasil. E então a gente sabe das qualidades do Peru, tanto ofensivas como defensivas. Então a gente está preparando todos os cenários possíveis para a gente poder fazer um bom jogo.